Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. Querido ouvinte, continuando dentro desse clima da Semana dos Fiéis Leigos, nesse mês vocacional, faremos uma meditação hoje sobre o papel do leigo, como catequista e formador da fé. Esta missão é, antes de tudo, uma participação direta no mandato de Cristo. Ide, portanto, e fazei discípulos, ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Desejo que a sua semana seja de paz e que esta segunda-feira, agraciada pelas bênçãos da paz, do silêncio e do amor divino no seu coração. Vamos aprender isso, ou recordar o que nós já sabemos. Somos chamados a ser discípulos e a fazer discípulos. O Catecismo da Igreja Católica recorda que a catequese é uma obra de toda a Igreja, número 5. E os fiéis leigos, por seu batismo e crisma, recebem a missão de transmitir a fé, seja nas estruturas formais da catequese paroquial, seja nos ambientes da vida cotidiana, no lar, no trabalho, nas amizades. Eu estimo muito o testemunho de catequistas que, anos a fio, dedicam sua vida a este ensino, à evangelização, ao testemunho, ao ensino da fé. Eu tive uma tia que faleceu relativamente nova. Ela foi catequista 17 anos, ininterruptamente. Muito bonito isso. O Concílio Vaticano II, no decreto Apostolicam Acositatem sobre os leigos, sobre o apostolado dos leigos, afirma que os leigos podem ser chamados de diversas maneiras a colaborar mais diretamente com o apostolado da hierarquia da Igreja, à semelhança dos homens e mulheres que ajudavam o apóstolo Paulo na evangelização. Está lá em Atos dos Apóstolos, creio que vocês podem pesquisar e vão encontrar muito bem isso. Aqui é citado a ata apostólica da Santa Sé, número 25, desse documento sobre os leigos. Isso inclui o serviço de catequistas, animadores de grupos bíblicos. Olha que beleza. Formadores de jovens e adultos. Outro dia mesmo eu pedia a uma pessoa que me procurava sobre discernimento, eu disse, a sua vocação é o catecismo, dar catequese, formar discípulos de Cristo. Isso ajuda muito. O leigo catequista não é apenas um transmissor de conteúdos, ele é sobretudo testemunha de Cristo. São Paulo VI dizia no Evangelho Nunciante, que nós citamos ontem, o homem contemporâneo escuta mais as testemunhas do que os mestres. E se escuta os mestres, é porque eles são testemunhas. O catequista é um mestre na fé. Ele é chamado a testemunhar aquilo que ele prega. Daí, a primeira catequese é a vida vivida na fé. Eu lembro de uma catequista, em 1980, na paróquia São José de Taguatinga, onde eu era seminarista, como assistente ali de pastoral, no meu estágio pastoral de final de semana. E aquela mulher, certamente já falecida, porque ela já tinha uma boa idade, muitos anos de catequese, e ela testemunhava para nós o quanto a catequese era presente na sua vida.
e testemunhava que muitas vezes em alguns velórios, em momentos difíceis da vida, alguém chegava perto dela e lhe dava um abraço agradecendo a catequese de primeira comunhão, de crisma, que ela havia ministrado para aquela pessoa há tantos anos atrás. É o testemunho. Isso é maravilhoso. Por isso, a gente precisa lembrar que o catequista primeiro vive a fé na sua vida. Na família, os pais são os primeiros catequistas. É no lar que as crianças aprendem a fazer o sinal da cruz, o nome do Pai, a rezar a Ave Maria, a oração do Santo Anjo, a conhecer a historinha de Jesus e a amar a Igreja com todo o coração. A paróquia e as pastorais de catequese completam ou complementam e aprofundam esta formação. Isso é muito importante, pois na catequese de iniciação que nós estamos vivendo no Brasil, essa iniciação cristã, a vida, é muito importante o IVC, que inclui essa participação bonita da família como núcleo catequético para os filhos. A família é a primeira a dar catequese para os filhos. Isso é fantástico. E a gente precisa ter presente na nossa vida, na nossa igreja, esta consciência de que as nossas crianças precisam aprender em casa. Até porque as crianças, elas aprendem com os adultos. Aquilo que os adultos vão fazendo, elas vão também copiando e realizando. Portanto, a paróquia e a catequese paroquial, as pregações, os encontros, devem ser tidos como complemento daquilo que o papai e a mamãe já deu para os seus filhos na sua casa, em termos de catequese. Veja o quanto isso é importante, prezado ouvinte, para a nossa história, para a nossa vida. Formar na fé exige amor à palavra de Deus, fidelidade ao magistério, clareza doutrinal e, ao mesmo tempo, proximidade e paciência com aqueles que ainda estão amadurecendo na fé. Isso vale para nós sacerdotes, para os diáconos, os seminaristas, os catequistas, aqueles que formam opinião no coração da igreja. Nós precisamos ter paciência com aqueles que estão no processo da iniciação à vida cristã. Porque a catequese ela é esse trabalho de iniciação da alma da pessoa no conhecimento das coisas santas de Deus. Isso é de um valor inestimável, que nós não podemos nunca desprezar. O leigo catequista deve ser alguém que vive o que ensina e ensina o que vive. Nós não podemos criar uma esquizofrenia. Eu falo uma coisa, mas vivo outra. Aí você acaba caindo nessa esquizofrenia, numa doença, num sofrimento inimaginável. E a gente precisa sempre agradecer a Deus pela vida dos nossos catequistas, homens e mulheres que amam a catequese, que dedicam profundamente à catequese. Aqui na nossa diocese nós temos a irmã Lourdes e a Lourdes, são duas Lourdes que coordenam a catequese na diocese. É um desafio enorme. O trabalho delas, a corrida para lá, para cá, formando, orientando, dando direcionamento. A gente parabeniza essas pessoas, porque são almas gigantes, almas profundamente agraciadas por Deus, que não negligenciam o seu batismo, a sua missão. Formar os catequistas para que eles formem bem os catequizandos. E a catequese de iniciação, ela é uma catequese também celebrativa. Daí a importância de fazer toda essa
tutoria com as crianças para que elas conheçam e aprendam a rezar a fé nos sacramentos, sobretudo na Santa Missa, a oração, todos esses encantos da fé católica. A catequese, ela é tremendamente responsável para inculcar no coração das pessoas, pois os corações vão sendo inoculados pelo veneno do mundo, o veneno do pecado. E a catequese, ela é para remover isso, para dar a consciência da fé a todos que nela agem e efusivamente colaboram. Muito obrigado aos nossos catequistas, aos leigos que ajudam a formar as pessoas com suas palestras, com seus ensinos no Encontro de Casais, no EJC, no MAC, e nos ministros da comunhão, da palavra, na liturgia, na formação. Quanta beleza nós podemos ver nisso. Que Deus abençoe a catequese da nossa Santa Igreja. Compartilho com você, prezado ouvinte, o Evangelho desta segunda-feira. Mateus 23, 13 a 32. Traz para nós palavras duras de Jesus contra os escribas e fariseus. A gente conhece pelo Evangelho a briga, a luta de Jesus com essas pessoas fechadas e amargas. Pois eles eram fechados ao reino dos céus, diante dos homens, e viviam de aparências. Tinha até palavras bíblias escritas nas vestes, penduradas nas cabeças, mas não viviam, eram de aparências. E Jesus denuncia a hipocrisia dessa gente que ensina, mas não vive o que ensina. Olha que coisa. De quem é exigente com os outros, mas não se converte, de maneira alguma. A gente precisa abrir o coração à conversão. Agora, quem é enliado com ideologias, com coisas, com comunismo, com tudo isso, não cresce. Porque essas ideologias, elas secam as pessoas por dentro. Elas perdem a piedade, perdem o amor à missa, perdem o amor à confissão, perdem o amor à palavra de Deus e por aí vai. Para o leigo catequista, esta palavra é um alerta. A formação na fé deve ser coerente com a vida. Não basta saber a doutrina, é preciso viver a doutrina. O verdadeiro formador não coloca obstáculos, mas abre portas para que as pessoas encontrem Deus, encontrem Cristo, façam uma experiência com Ele e viva o coração profundamente interlocutado com Deus, com o Senhor Jesus. É isso que nós queremos. O nosso programa nesse mês vocacional, quando nós oramos e pedimos, enviai, Senhor, operários para a messe, pois a messe é grande e os operários são poucos, quer ir nessa linha. Nos ensinar, como católicos, a viver a coerência, a viver a justiça, a viver a unidade com as coisas santas de Deus. Desta feita, o catequista e formador na fé é chamado a ser humilde, acessível e testemunha viva do Evangelho, para que o seu ensinamento produza frutos duradouros. Esse é o ponto que nós queremos deixar aqui, que nós tenhamos essa graça de sermos formadores com muita consciência e com muito amor no coração. Te convido, prezado ouvinte, a pedir a bênção de Deus, sobretudo os doentes, os que estão angustiados e tristes, desanimados, desorientados. Vamos levantar a cabeça e olhar para frente, porque o Senhor está conosco, e rezarmos juntos esta oração vocacional. Ó Jesus, Mestre Divino, que sois o caminho, a verdade e a vida, abençoai todos os leigos chamados a serem catequistas e formadores na fé. Dai-lhes fidelidade à doutrina, amor à vossa palavra e testemunho coerente de vida.
que pela intercessão de Maria Santíssima, Mãe e Mestra, possam conduzir muitos ao vosso coração, formando discípulos firmes e alegres no caminho da salvação. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora da Boa Morte, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma alegre segunda-feira para você e os seus. E à noite, às 21 horas, aqui no canal, nós estaremos juntos com a Eclésia Santa. Venha rezar conosco. Fique em paz.